Boa noite, alunos do STHG. Aqui quem vos fala é o pastor e professor William Cabral para mais uma aula do curso de Iniciação à Teologia, conhecendo o Antigo Testamento. Pois bem, nós estamos aqui na terceira e quarta semanas. Então vamos até o índice, terceira e quarta semana. Vamos estudar um pouco aqui a respeito do Antigo Testamento. Vamos começar daqui. Eu creio que você já deve ter respondido os exercícios e agora nós vamos aqui tirar algumas dúvidas com relação a essa matéria tão relevante para a nossa caminhada teológica. Pois bem, semana de número 3. Nós falamos já sobre o Pentateuco, sobre a divisão dos livros. Vamos ouvir a mais bela história, livros históricos. Queridos, a aliança com o Deus de Israel. Aqui nesse gráfico, no início da semana 3, nós vamos ouvir sobre promessas feitas e promessas cumpridas. Nós vamos ver que em Gênesis 12 houve uma aliança com Abraão e essa aliança foi ratificada em Deuteronômio, tá? Através de uma aliança mosaica. A aliança davídica em Samuel, 2 Samuel capítulo 7, e a nova aliança em Jeremias capítulo 31. Pois bem, vamos então dar uma ordem cronológica aos fatos. Adão, Noé, a humanidade, aí nós temos a formação de Israel, os patriarcas Moisés, Josué, Arão e etc. Depois nós temos uma teocracia, onde vem os sacerdotes e o juiz. A palavra teocracia significa que Deus governava esse período. Até que surgiu a monarquia através do rei Saul, que foi um rei escolhido e pedido pela população, escolhido por Deus e pedido pela população, até chegar a todos os reis. Aí nós vamos ter um período de exílio, onde os profetas profetizaram falando, sendo porta-vozes de Deus. Houve o período da restauração, de Esdras e Neemias. O livro de Esdras e Neemias conta esse período de restauração. Aí chega as igrejas, a era da igreja, a partir do advento de Cristo, e aí nós passamos para o Novo Testamento, a igreja dos apóstolos, o reino de Jesus Cristo. Pois bem, aqui nós vamos entender algumas das alianças que Deus fez com o seu povo. Em 4004 a.C., Deus fez uma aliança com Adão no Éden, onde ele deu todo o domínio sobre todas as coisas a Adão. Em 404 a.C., com Adão, essa aliança perdurou, mas por um período de tempo até que houve a queda. Em 2348 a.C., Deus fez uma aliança com Noé, e aí houve o dilúvio. Em 1921 a.C., aproximadamente, ele fez essa aliança com Abraão. Sai da tua casa e da tua parentela, e assim em ti serão benditas todas as famílias da terra. Lá em Gênesis 12. Pois bem, em 1491 a.C., Deus agora faz uma aliança com Noé, essa aliança através da lei. E em 1451 a.C., ele fez a aliança com o próprio Israel. Em 1042 a.C., ele fez uma aliança com Davi. E em 33 depois de Cristo, quando Jesus foi morto, crucificado e ressuscitou, ele fez uma aliança conosco, com todos os homens de toda a parte da terra. Então o Pentateuco, ele trata a história redentora desde a criação até a morte de Moisés, mas dá destaque à aliança e aos alicerces legislativos de Israel. Os livros históricos, por outro lado, eles dramatizam o movimento histórico da nação durante toda a sua história na Palestina. E embora contenham temas religiosos, interlúdios exortativos, vários ciclos de juízes, de profetas e etc., a investida maior é no desenvolvimento histórico do povo de Deus, de Israel. Os livros históricos, a denominação de história, classifica em geral os 12 livros que vão de Josué a Esther. Diferem do livro de Moisés, os quais também são históricos quanto à ênfase fundamental. São chamados de Pentateuco, são os 5 primeiros livros, como nós já aprendemos. Os primeiros profetas hebreus denominavam os 6 livros históricos como os primeiros profetas. Josué, Juízes, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis. Considerando, porém, como 4. Eles contrastam com os últimos profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 profetas menores, também considerados como 4 livros.
Os termos primeiro e último não se referem necessariamente a uma cronologia histórica, mas ao primeiro e ao segundo grupo de livros que foram colocados na Bíblia. Os primeiros livros fornecem o cenário histórico aos últimos, e a designação desses livros históricos como profetas enfatiza o fato de que apresentam uma história religiosa ou com um objetivo religioso determinado. Os primeiros profetas são históricos, os últimos são exortativos. Vou explicar melhor. A palavra profeta significa porta-voz de alguém. Nesse caso, os profetas de Deus, profetas de Yahvé, profetas de Jeová, são portadores da palavra do Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Os primeiros profetas, chamados assim pelos hebreus, que são Josué, Juízes, Samuel, 1 e 2 Samuel e 1 e 2 Rei, consideram como 4. Por quê? Porque 1 e 2 Samuel foi dividido depois. Na realidade, eles eram um único compêndio. Eles contrastavam com os últimos profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 profetas menores, mas também eram considerados como 4 livros. E esse termo, primeiros e últimos, não se refere necessariamente a uma cronologia, mas ao primeiro e segundo grupo de livros que foram aceitos no cânon bíblico. Então nós temos assim as primeiras 3 divisões dos livros históricos. Nós temos livro, data, relacionamento com aliança, relacionamento secular. Anterior ao reinado, que vai de 1405 a 1075 a.C., nós temos Josué, que dá um relacionamento da aliança através da terra prometida, ocupada pela fé e coragem, e um relacionamento secular em que o Egito havia deixado a Palestina, problemas internos, 7 nações de Canaã prontas para o julgamento prometido, etc. Tá? Então, Josué vai enaltecer isso. No livro de Juízes, nós vamos ver demonstrações de bênçãos pela obediência e castigos pela apostasia, conforme a promessa. Quando o povo de Deus estava bem, tudo ia bem. Quando o povo de Deus deixava de adorar o Deus Todo-Poderoso, apostatava da fé, automaticamente vinham os flagelos. E qual o relacionamento secular que temos com isso? Pequenos reinos locais importunam as tribos, e os filisteus saem de Creta e desafiam a Israel. Filisteus e israelenses duelaram por muitos e muitos anos, e um desses juízes, chamado Sansão, quebrou os portões de Gate e destruiu, aleluia, aquele anfiteatro, aquele teatro, melhor dizendo, onde ele fora colocado ali, mesmo depois de cego, usado pelo poder de Deus. Ruth o relacionamento com a aliança que tem é que a verdadeira fé atrai uma mulher da vizinha Moabe, e a linha David que abrange Moabe por intermédio de Ruth. Qual o relacionamento secular? Relações pacíficas entre Israel e Moabe. E aí nós vamos ver agora a ascensão e queda do rei, no segundo módulo de livros históricos. Nesses livros históricos estão 1 e 2 Samuel, onde o estabelecimento de um rei piedoso que governa o reino para Deus é a ênfase espiritual, a ênfase no relacionamento com a aliança. E temos os poderosos filisteus, quase tomam conta de Canaã todo. Teve uma época que os filisteus ganharam de Deus, inclusive em determinado momento, até levando consigo a Arca da Aliança. Nós vamos ler isso em 1 e 2 Reis. Em 1 e 2 Samuel, perdão. Em 1 e 2 Reis, o reino é desafiado pela idolatria de Canaã e é atacado pelo Egito e pela Síria e finalmente levado a uma terra idólatra. Israel arrasado pelo Egito e a Síria e finalmente levado à Síria e depois para o cativeiro babilônico, é a ênfase secular. Chegamos a 1 e 2 Crônicas, que vai da criação de Adão até o ano 586. Traçada a linha davídica dos reis, construção e queda do templo de Salomão são as ênfases que diz respeito à promessa, à aliança. E os reinos e impérios circunvizinhos erguem-se e caem conforme o desígnio de Deus para o reino davídico, é a ênfase espiritual. A solicitude para com os remanescentes nos tempos de Gentil é o tema de Esdras, a volta do exílio para reconstruir o templo e restabelecer a devida adoração. O novo Império Persa inicia a política de mandar o povo e seus deuses de volta aos seus países de origem. Essa é a ênfase secular. Já em Neemias, a volta do exílio para reconstruir os muros de Jerusalém, estabelecer um governo limitado, é a ênfase da aliança. Enquanto a persistente boa vontade dos governadores persas permite aos restantes reconstrutores, a fim de se proteger de adversários locais,
é a ênfase secular. Note que nós temos ênfases espirituais e ênfases seculares, para que nós possamos ter um maior entendimento a respeito de cada livro. Já o livro de Esther, o desvelo divino para com seu povo. Embora longe da terra da aliança, é a aliança propriamente dita, a ênfase da aliança propriamente dita por Deus. A Pérsia governa da Índia ao Helesponto. Mordecai, o primeiro-ministro judeu, traz paz e poder ao seu povo. Essa é a ênfase secular. Esther, uma rainha judia do rei Assuero, consegue dar salvação para o seu povo, fazendo com que o povo escape da morte certa nas mãos de Ramã. Pois bem, todos os 12 livros históricos são anônimos, irmãos, em contraste com os outros profetas, que são todos identificados. Eles foram visivelmente escritos ou compilados por vários indivíduos que possuíam o dom profético e reconhecidos como representantes de Deus. 4 deles são geralmente considerados os autores principais: Josué, Samuel, Jeremias e Esdras, esse último com auxílio editorial do sumo sacerdote Eleazar, que também foi um dos autógrafos, um dos escritores inspirados, além de Natã e de Gade, que eram também profetas. Parece evidente que Jeremias, aleluia, foi auxiliado na compilação de reis pelo seu secretário, que é Baruque, e na maioria dos casos foram aproveitados nesse livro vários documentos e crônicas usados sob a orientação do Espírito Santo pelos autores e compiladores. Houve também, nesse período, eles registram a história de Israel desde a ocupação da Palestina sob a liderança de Josué, passando pelas apostasias que levaram o povo a ser expulso pelos assírios e babilônios, até a restauração parcial pelos persas. O período cobre aproximadamente 1000 anos, vai de 1405 até 425 a.C. E esses livros dão estrutura histórica ao restante do Antigo Testamento, até a época de Neemias e Malaquias. Vão de Moisés, o legislador, até Esdras, que era mestre da lei. E as palavras finais de Moisés em Deuteronômio 28 até o 30 constituem introdução excelente aos livros históricos. Ou digamos, os livros demonstram exatamente o que Moisés disse naqueles capítulos, sobre o que seria feito pelo Senhor no caso de serem ou não obedientes. As bênçãos prometidas como resultado da obediência se evidenciam na conquista vitoriosa de Josué e nos magnificentes reinados de Davi e Salomão. Por sua vez, as maldições surgem das apostasias do juiz e posteriormente idolatria no cativeiro dos 2 reinos. As promessas de restauração final, embora evidente que esperam futuros últimos dias, conforme Deuteronômio 4:30, tiveram cumprimento parcial na volta de Zorobabel, Esdras e Neemias. Abri um parênteses aqui para falar sobre Davi e Salomão. Davi foi um rei que conquistou todos os exércitos que estavam ao seu redor. Salomão foi um rei que reinou em paz e com muita sabedoria dada por Deus. Eu quero pontuar que a relevância do reinado de Salomão ter sido um reinado tão suntuoso e triunfante se dá ao seu pai Davi, que venceu as batalhas, subjugou as tribos inimigas e começou a receber os espólios dessas tribos. Eles pagavam tributos a Israel, o que fez com que Salomão fosse o rei mais rico de todos os tempos da história de Israel. Assim também como o homem mais sábio, que conseguiu levar o seu reino em paz por todo o tempo em que reinou. O cenário político da Palestina. Para que nós venhamos nos situar, vamos entender um pouco do cenário político da Palestina. Ocupando posição estratégica, a Palestina era com frequência alvo altamente cobiçado pelos conquistadores do mundo. Antes da primeira ocupação por Israel, tinha sido tomada pelos reis da Mesopotâmia a leste, pelos hititas a noroeste e pelos faraós a sudoeste. Durante a ocupação israelita, Israel foi muitas vezes importunado e atacado não só por aqueles povos, mas também por uma variedade de pequenos reinos locais. Estes vizinhos saqueadores faziam com que o povo de Israel vivesse constantemente na defensiva. O ponto de vista bíblico desses problemas políticos e militares, entretanto, é sempre apresentado da perspectiva divina ou profética. Entendeu a visão?
é sempre apresentado na perspectiva divina ou profética para mostrar que Israel tinha e tem um Deus todo-poderoso. Aquelas nações impérios vizinhos serviam inconscientemente aos objetivos divinos para o povo de Israel. Quando eles desobedeciam ao Senhor, as outras nações se enfraqueciam ou eram controladas. Quando eles obedeciam ao Senhor, as outras nações se enfraqueciam ou eram controladas. Quando Israel apostatava, o Senhor levantava um poder estrangeiro a fim de punir, exilar ou enviar os judeus de volta à sua terra. Assim aconteceu, por exemplo, quando Josué invadiu a Canaã. O Egito havia acabado de se afastar de Canaã após forte domínio. Porém, quando a idolatria aumentou no período dos juízes, os poderosos filisteus de Creta invadiram o sul da Palestina. O mesmo aconteceu com os sírios, assírios, babilônios, persas, enfim. Dessa maneira, a história bíblica é a história, mas com a perspectiva profética de ser a história divina. Deus trabalhando em prol do seu povo quando esse obedece e fazendo com que o povo seja punido por ser um Deus justo quando eles desobedecem. Então nós temos aqui alguns esboços e não vou falar de esboço um por um, mas eu quero que depois vocês leiam e vejam a sequência como é muito ordenada e sempre na perspectiva divina e espiritual. Temos o de Josué, cujo nome Josué, que se deve à principal figura do livro, significa salvação do Senhor. Os gregos traduziram para Lesos ou Jesus, como está na Vulgata Latina. O livro é anônimo e a sua autoria tem sido debatida com veemência, principalmente por aqueles que aplicam a teoria documentária ao Pentateuco, porque a maior parte dele pode ter sido escrita pelo próprio Josué, que conhecia os fatos em primeira mão e era também escritor. Obviamente, um colaborador acrescentou mais tarde os últimos 5 versículos sobre a morte dele e de Eleazar. Esse colaborador pode ter sido Finéias ou um dos anciões, enfim. Não foi ele estava morto. O fato desse livro ser o primeiro dos primeiros profetas sugere como seu autor alguém com um dom ou um cargo profético. Isso é claro, indica Josué como o mais provável autor. O conteúdo do livro, que se limita à liderança de Josué, reforça a opinião de que tenha sido escrito pelo sucessor de Moisés, e no seu próprio tempo, mais do que qualquer outra pessoa em época posterior, e que poderia ter continuado a história de fé até a época de Otiniel, em Juízes. Diga-se de passagem, Otiniel, o primeiro dos juízes. Josué talvez tenha sido o descendente mais ilustre de José. Ele era da tribo especialmente abençoada por Jacó, conforme Gênesis 48:19. Do mesmo modo que José foi o salvador dos seus irmãos no Egito, ele conduziu o povo para o livramento e descanso em Canaã. O cenário histórico e a datação, 1405 a 1375. O estado em que se achava a nação de Israel. A liderança da nação tinha sido transferida a Josué por ocasião da morte de Moisés, 30 dias antes. 1º de março de 1405, conforme os historiadores, antes de Cristo. A travessia do Jordão teve lugar um pouco antes da Páscoa, época em que o Jordão inundou todas as margens, o que nos leva a entender que quando o povo de Deus atravessou o Jordão, existia uma inundação. E esse povo atravessou para ir em direção à primeira cidade fortificada, e diga-se passagem, uma das cidades mais difíceis, que era Jericó. E aí nós podemos ver que o milagre não aconteceu só em Jericó, mas toda a trajetória de Deus é cercada por milagres. Digo isso porque em Josué nós vamos ler que quando os sacerdotes foram à frente e pisaram, o rio Jordão, que estava numa enchente, se abriu e eles passaram novamente a pé enxuto, assim como aconteceu no Mar Vermelho. Geograficamente, a terra de Canaã compunha-se uma faixa ocidental desde Sidom ao norte até Gaza e Sodoma no sul. O nome Canaã denominava em geral toda a área em que se estabeleceu os filhos de Canaã. Foi mais tarde, hoje, chamado de Palestina pelos romanos, segundo Heródoto. Nome esse da forma grega de Filístia, Palestine, e os nativos eram chamados de filisteus. Quanto à raça, a terra era ocupada por um grupo misto que pareciam ser descendentes de Canaã, filho de Cão, filho de Noé. Há na Bíblia várias listas desses grupos. Além disso, podem ser identificados pelas suas localidades. Heteus, dos filhos de Et, que se estabeleceram na Ásia Menor. Os gigazeus, por exemplo, da região ocidental do Mar da Galileia. Os amorreus, povo montanhês dos planaltos a oeste e leste do Mar Morto. Assim também como os cananeus, tecnicamente da parte do norte. Também existiam os ferezeus, associados com os cananeus do norte, e os pacíficos gibeonitas, perto de Jerusalém, que eram chamados de heveus. Jebuseus, tribo guerreira estabelecida em torno de Jerusalém, e que Davi precisou conquistar.
Politicamente, Canaã tinha sido dominada desde 1468 a.C. pelo Egito, que estabeleceu postos militares e cidades reais por toda a terra, bem como príncipes nativos educados no Egito, para governar como monarcas títeres em 1400. Entretanto, o poder Eiti-Niger egípcio se deteriorou, tornando a terra propícia à invasão. Mas a cidade de Canaã estavam bem fortificadas, e Jericó, por exemplo, edificada sobre um outeiro, estava rodeada por 2 muros de tijolo, cada um de 3,6 metros de altura e o outro de quase 2 metros. Religiosa e moralmente, a terra vivia infestada de idolatria, completamente degradada. El era o Deus Supremo. Poemas ugaríticos descrevem como um tirano cruel e sanguinário de sensualidade incontrolável. E Baal era filho de El, o seu sucessor. Dominava o grupo cananeu e era considerado o Senhor do céu. Era o Deus da chuva, da vegetação. Assim como Anate era irmã de Baal e uma das 3 deusas protetoras do sexo e da guerra. Concomitante com o culto da prostituição sagrada, havia também um morticínio infantil. Asterote, ou Astarte, ou Acera, eram esposa de Baal e também deusa do sexo e da guerra. Moloque, Milcom, de origem amonita, era um deus da orgia, e do mesmo modo que Camus era a divindade nacional dos moabitas. Em meio a todos esses deuses pagãos, existia um povo escolhido por Deus, o povo de Israel. O povo que Deus escolheu para que fosse contrário a todo esse paganismo e servisse somente ao Criador dos céus e da terra. Esses deuses de violência e perversão sexual refletem a crueldade e a corrupção do povo, que fez deuses parecidos com eles mesmos, conforme o Salmo 115, verso 8. O objetivo do livro de Josué. O objetivo do livro de Josué, irmãos, é preservar a história da conquista de Canaã e a divisão da terra entre as tribos. Essa história revela a fidelidade do Senhor como Deus observador da aliança e demonstra também a posteridade de Israel, a grande vitória que o povo pôde alcançar se tão somente seguir a liderança teocrática do Senhor, em vez de recorrer à força humana. E o tema é risco e vitória da fé. Já em Juízes, nós vamos ver que o título Juízes, ou Sofetim, em hebraico, é devido aos líderes levantados intermitentemente por Deus para que houvesse liderança em épocas de emergência durante o período que vai de Josué até o reinado de Saul. Ou seja, vai de Josué até o período monárquico. O nome Juízes descreve 2 funções desses líderes: livrar o povo de seus opressores, na função de líder militar, resolver disputas e defender a justiça na função de líderes civis. E o livro é anônimo, mas a tradição judaica atribui a Samuel por várias razões. Ele era escritor e educador, conforme 1 Samuel 10:25. E a ênfase dada à tribo de Benjamim sugere a época do rei Saul, quando Samuel ainda julgava, antes de o nome da cidade Jebus ter sido mudado para Jerusalém, conforme Juízes, capítulo 1, verso 21, 19 e 10. Pois bem, queridos, a datação é de 1375 ao 1075 a.C. O estado da nação após a morte de Josué ficou sem um líder nacional por mais de 300 anos. As tribos mostravam-se independentes e cada indivíduo era uma lei perante si próprio. Durante esse tempo, o Senhor levantou juízes principalmente nas emergências, para livrar dos inimigos invasores e defender a justiça civil. Esse foi um período em que o Senhor testou a nação, para ver como ela guardaria sua aliança no ambiente pagão e idólatra. Os israelenses caíram em uma condição crônica de apostasia. Aceitavam entusiasticamente os livramentos do Senhor, mas quando lhe faltava uma forte liderança, retornavam rapidamente às práticas pagãs que os rodeavam. É por isso que até hoje precisamos de bons líderes, mourões espirituais, homens e mulheres que se levantem e que sejam eles ícones do cristianismo. Hoje em dia nós temos muitos homens e mulheres de Deus que têm dedicado as suas vidas à obra do Evangelho, mostrando que Deus Todo-Poderoso continua operando milagres. O estado espiritual da nação contrasta vivamente com a época de Josué. Seu livro apresenta uma história de obediência, fé e vitória sobre a liderança teocrática desse grande homem de Deus. Juízes, porém, é um livro que apresenta uma história de contínuo fracasso. Cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos, mostrando que a liderança faz a diferença.
Se não fosse pelas misericórdias e operações de livramento do Senhor durante esse período, a nação teria afundado numa idolatria pagã irrecuperável. Você já viu? Dependendo do líder de cada denominação evangélica, nós podemos notar as diferenças. Às vezes, o simples fato de um líder ser um homem comprometido com a causa de Deus faz a diferença em uma igreja. O objetivo do livro de Juízes, o objetivo principal do livro de Juízes é preservar um registro do caráter de Israel durante o tempo em que esse não tinha um líder nacional e enfatizar sua necessidade de um rei teocrático. Os muitos ciclos de fracasso e castigo salientam repetidamente a verdade deuteronômica de que o abandono da fé no Senhor traz inevitavelmente o castigo da servidão e traz o caos. É melhor obedecer do que sacrificar. O motivo do julgamento. Do mesmo modo que o livro de Josué revela as bênçãos da aliança através da fé e da obediência, Juízes retrai as maldições da desobediência. É um livro pleno de vitórias. Juízes, pleno de derrotas também. Enquanto Josué é um livro pleno de vitórias, Juízes é um livro pleno de derrotas, embora os maiores trechos do livro sejam de descanso e paz depois do arrependimento, mas a ênfase está nas consequências inevitáveis da idolatria, conforme veemente administração de Moisés. A necessidade de um rei para Israel. Essa necessidade é retratada com clareza nos capítulos do 1 até o 16 e é afirmada 4 vezes na parte final. O povo precisava de um líder conforme a vontade de Deus. Escolher a liderança do Senhor sem nenhuma coação de um monarca. Os fracassos apenas intensificaram a necessidade de tal liderança. Chegamos ao livro de Ruth. O nome Ruth significa amizade, é uma característica verdadeira daquela que deu o nome ao livro. É um dos 6 livros históricos que leva o nome dos principais figuras de ação e vida descrita neles. Josué, Ruth, Samuel, Esdras, Neemias e Esther. É um dos 2 livros que levam o nome de uma mulher. Ruth, a gentia que se casou com um rico judeu, de linhagem real da promessa. Esther, a judia que se casou com um rei gentio, chamado Assuero, enfim. Samuel, provavelmente autor de Juízes, pode também ter escrito Ruth, mas muitos classificam esse livro como um terceiro apêndice a Juízes, que proporciona um agradável lenitivo de fé, amor, numa época de infidelidade, idolatria e violência. Como a genealogia no capítulo 4 vai até Davi, mas não até Salomão, o livro provavelmente foi escrito depois de Davi ter sido ungido rei, mas antes dele subir ao trono, ou antes de Salomão. Samuel ainda vivia, e é ele o escritor mais provável do livro, na época em que os pais de Davi encontravam-se em Moabe. A data dos acontecimentos, aproximadamente 1340 a.C. E quais eram as circunstâncias? O livro começa com a circunstância não muito comum de que havia fome em Belém. Belém, cujo nome significa casa de pão. Assim como aconteceu com José no Egito, o Senhor usou a fome para trazer salvação e bênção espiritual através dos fiéis. A história apresenta a característica irônica de uma mulher virtuosa de um povo nascido de incesto. Ló e sua filha deram a luz aos moabitas, ancestrais de Ruth. Tinham atraído Israel para a idolatria e para a imoralidade. Lá em Gênesis 19, 37 nós vamos ver isso. Mas agora ela estava influenciando Israel com seu amor e sua virtude, mostrando que Deus pode transformar o futuro de uma nação usando um indivíduo para ser instrumento da sua glória. O objetivo desse livro parece ser duplo. Primeiro é retratar o ânimo religioso e o amor de 2 mulheres de países diferentes, numa época de rivalidade interracial, violência e idolatria, e lembrar a relação genealógica de Davi com Moabe. Talvez durante a estada do salmista com seus pais moabitas, incidentalmente mostra a linhagem marcadamente gentia na linha genealógica do Messias, vindo através de Raabe, a cananeia, e Ruth, a moabita, pelo lado materno. De onde viria o nosso Salvador? Um livro que honra as mulheres. O livro de Ruth, ele traz várias e várias expressões de honra às mulheres. E fala também da fé gentia no Antigo Testamento. A declaração de fé realizada por Ruth é um clássico do Antigo Testamento. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Embora não seja a primeira conversão de gentios registrada no Antigo Testamento, a conversão de Ruth é a mais detalhada e famosa. E apresenta também um contraste interessante com a conversão da sua segunda sogra, Raabe. Enquanto de Raabe é apresentada como uma reação ao medo do julgamento que viria, a de Ruth é uma reação ao amor. O Senhor usa tanto o amor quanto o medo para ativar a fé no Antigo Testamento e no Novo Testamento também. Por isso aquela frase, se não for pela dor, vem pelo amor. Isso mesmo.
Ruth é o único livro da Bíblia que focaliza as provações e dificuldades de uma única família. Essa é uma singular história da provação e tragédia de uma família. Em vez de uma tribo ou nação numa perspectiva maior, o livro trata de uma viúva de Israel, atingida pelo triplo infortúnio de haver perdido o esposo e os 2 filhos, depois da fome tê-la forçada a ela e a família sair de Belém, como o livro de Esther a essa história demonstra. Pois bem, aí vem os livros de 1 Samuel, vem o livro de 2 Samuel, e esses livros, como a maioria dos livros históricos, são anônimos. O profeta Samuel é geralmente considerado o autor, e Natã e Gad os autores da parte restante. As descrições detalhadas e em minúcias sugerem que os autores foram testemunhas oculares dos acontecimentos, segundo a observação do próprio Talmud hebraico. A declaração de 1 Crônicas 29:29 fornece provavelmente os melhores indícios de autoria desses livros. São o livro de Samuel, o vidente, o livro de Natã, o profeta, e o livro de Gad, o vidente. O cenário histórico, nós vamos ver que as datas envolvidas são entre 110 e 970 a.C. aproximadamente, e o estado religioso em que se encontrava a nação. É que no período começou com a idolatria e imoralidade ainda predominante em Israel. Embora Eli fosse fiel como sacerdote, ele deixou de honrar a Deus por não disciplinar seus filhos, que serviam no tabernáculo de Silo e com flagrante imoralidade e cobiça. Por esse motivo, o Senhor proferiu julgamento contra a casa de Eli, dizendo que seria afastado do sacerdócio. Esse estado de religião superficial e de práticas imorais era evidentemente comum em todo Israel e fez com que o Senhor, para disciplinar seu povo, permitisse a invasão do povo estrangeiro, os filisteus. O tabernáculo e a arca tinham estado em Siló, 14 quilômetros ao norte de Betel, desde os tempos de Josué até os de Eli, quando na ocasião da morte de Eli a arca foi roubada e esses 2 itens principais do sistema religioso de Israel ficaram separados e assim permaneceram durante 75 anos, até que Davi fez com que a arca voltasse em 1000 a.C. Observe os vários locais em que estiveram o tabernáculo e a arca desde a época de Josué. O estado político da União tinha divisões internas, opressões externas, e sobre o reinado de Davi, os problemas de anarquia interna e opressão externa foram resolvidos aos poucos. A partir de um grupo de tribos rivais, a nação tornou-se uma força política unida, assim também como respeitada por todas as nações da região. Sob a liderança do salmista, os filisteus foram expulsos. Edom, Moabe, Amon e Síria tornaram-se vassalos de Israel e concluiu-se um tratado de paz com a Fenícia. Mas, pastor, os objetivos do livro de Samuel. O objetivo do livro de Samuel é apresentar a história do desenvolvimento de Israel, desde o estado de anarquia em que ele vivia, até o estado de uma monarquia teocrática, ou seja, reis escolhidos por Deus. Isso dá uma descrição religiosa do crescimento da nação, mostrando a futilidade na tentativa de unificação e crescimento nacional por esforço e lideranças humanas, bem como o grande poder e prestígio de uma nação fundada em princípios teocráticos sob um rei indicado por Deus. O motivo dominante é a glória e o poder de uma nação que corresponde ao rei, ao Senhor e soberano. Então, queridos, dado tudo isso, eu quero lhe dizer para vocês sobre a questão da história do Antigo Testamento. Aqui nós vamos ver que 1 Samuel é aquele que unge reis. A história do Antigo Testamento apresenta-se nos 3 levitas notáveis do começo, meio e fim. No período de Israel, Moisés, Samuel e Esdras. Os 3 prestaram relevante contribuição à palavra de Deus. Moisés, por escrever os 5 primeiros livros. Esdras escreveu os últimos 4 ou 5 livros históricos e organizou o cânone. Samuel, o provável autor de 3 livros no meio desse período. A importância de Samuel, entretanto, vem do fato de que ele foi o que ungiu os 2 primeiros reis de Israel, mandado do Senhor. Essa continuou a ser uma função especial dos profetas de Israel até a ocasião em que João Batista apresentou a Jesus, não ungindo como rei, mas o batizando para que fosse cumprida toda a lei. Como homem de profundo caráter espiritual, os profetas eram chamados para representar Deus na seleção de reis. Então nós temos aqui o panorama do que seja os livros históricos. E aqui tem 2 vídeos para que vocês possam assistir. A construção da arca
por reverendo Adalto Lourenço, doutor Adalto Lourenço, melhor dizendo. E temos também o segredo da longevidade de Noé, que viveu 950 anos. Assistam os vídeos e esse é o exercício da semana. E aí nós vamos chegar até a semana de 4, onde nós vamos dar continuidade aos livros históricos. Pois bem, quando nós chegamos a 1º e 2º Reis, esse nome foi dado a esse livro devido às primeiras palavras com que o primeiro deles se inicia. Ver-ha-melech, em hebraico, sendo o rei. Nome que se adapta perfeitamente ao assunto, pois os livros tratam do domínio dos reis, dos 2 reinos de Israel e de Judá. Os hebreus consideravam-nos como um livro único, pelo fato de constituir uma história ininterrupta. Os tradutores gregos dividiam em 2, chamando de 3º e 4º reis, talvez em virtude da tradução grega, idioma que tem mais letras, necessitar de 2 rolos. O mesmo aconteceu com 1º e 2º Samuel. Bom, apesar dos livros serem anônimos, são tradicionalmente considerados como sendo escritos por Jeferias e auxiliado pelo seu secretário, por Jeremias, e auxiliado pelo seu secretário Baruque. É evidente que o autor era pelo menos contemporâneo de Jeremias, e a ênfase do livro sugere o ponto de vista dos profetas. Assim nós temos o cenário histórico, que ocorreu na data de 970 a 560 a.C. Nós temos o cenário político, porque nacionalmente os livros cobrem um período de maior influência política de Israel na época de Salomão, até o completo eclipse político, quando o reinado do sul foi destruído e o povo restante foi exilado para a Babilônia. Temos o cenário religioso, que é a construção do templo de Salomão no começo do período, que constitui o ponto máximo da história religiosa de Israel. E o objetivo do livro de Reis é que os livros têm 2 objetivos muito claros. Um é literário e outro é religioso. Vamos para o objetivo literário. O objetivo literário do autor é completar a história do reinado de Davi, o qual principia nos livros de Samuel, escrito 400 anos antes, aproximadamente. Como o 2º livro de Samuel terminou com Davi comprando o local do templo, 1º Reis principiou com Salomão preparando a construção desse templo. E 2º Reis continua a história até a destruição do templo, terminando assim um ciclo, um período. E o objetivo religioso é relacionar a história à observância da aliança. O autor procura enfatizar para a nação que marchava para o cativeiro em 586 a conexão inseparável entre a obediência e a bênção, e entre a desobediência e a maldição. Em contraste com o livro de Crônica, que tiveram por finalidade encorajar os humildes, os livros de Reis dão forte ênfase à necessidade de arrependimento e resposta ao Deus da aliança, de modo que a restauração pudesse ser efetuada e cumprir os objetivos dessa mesma aliança. As contribuições singulares de 1º e 2º Reis. Primeiro, a grandeza de Salomão, porque a preeminência de Salomão consistiu na sua sabedoria na construção do templo e no reinado de paz e esplendor, e a sua sabedoria constatada nos 3 livros a ele atribuído, que é Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Seu templo foi uma obra de arte e esplendor sem precedente no mundo antigo, e o seu reinado de paz e glória trouxe aplausos de todo mundo. Essa grandeza retrata as bênçãos prometidas ao reino de Davi, baseado na obediência, como eu falei anteriormente, e nos princípios teocráticos da aliança, revelando assim a intenção do Senhor para com seu povo, se esse seguisse a sua liderança. Salomão, todavia, deixou de praticar o que proclamou com tanta grandiosidade. Então nós temos no Templo de Ouro de Salomão. Foi essa a contribuição de Israel para as 7 maravilhas do mundo. Temos depois a destruição de Jerusalém do templo em 586. A queda de Jerusalém e a destruição do templo foram acontecimentos que marcaram época na história de Israel. Sua queda, em 9 de agosto do ano 380 do templo, foi lembrada por Jeremias em suas lamentações e recordada anualmente pelo povo judeu. Os 3 desterros para a Babilônia tiveram lugar em 606, 597 e 586. E essa ocorrência aboliu muitos rituais e costumes que jamais foram restaurados plenamente, apesar da cidade e o templo terem sido reconstruídos diversas vezes, e o novo Israel ser então independente. Nunca mais puderam usufruir, desde a época dessas 3 coisas concomitantemente. Os motivos para a destruição e o cativeiro podem ser resumidos em 3 pontos. Primeiro,
Recusaram-se a guardar a lei da aliança e recorrer a toda idolatria e abominação de gentios. Recusaram-se a aceitar as correções dos profetas de Deus e os castigos do Senhor. E recusaram-se a guardar os sábados de Deus, os anos sabáticos, e tentaram ludibriar o Senhor durante 70 anos. Como o Senhor dizia, 7 anos sabáticos e 1 ano de jubileu, cada 50 anos, o tempo total que tinham negligenciado essa exigência foi de 437 anos, voltando a 1023. Isso indica que muito raramente guardavam eles os sábados e os anos de jubileu de descanso para a terra. Esse computo divino realça o fato de que a terra pertencia ao Senhor e os israelitas seriam os seus arrendatários na terra, caso guardasse os preceitos de aliança. É duro. O que aconteceu com o povo de Deus é o que acontece hoje. Quando estamos diante de Deus em obediência, nós vencemos as batalhas. Quando estamos em desobediência e fazemos aquilo que não é da vontade de Deus, quebramos a cara na parede. Infelizmente, muitos ainda não entenderam. Esboço de 1 Crônicas, 2 Crônicas. Em 1 Crônicas é um nome cristão. 1 Crônicas é um nome cristão dado a esse livro por Jerônimo, no 4º século da era cristã. Era um título bem escolhido, pois sugere e proposta de fazer um registro cronológico da história sagrada. Os dois livros, que formam um só volume no cânon hebraico, têm o nome de Atos dos Dias, ou Atos dos Tempos. Foram colocados no final do cânon como uma retrospectiva analítica da conduta divina com a nação de Israel. Então, tudo que a gente vai ver em 1 e 2 Crônica já é um resumo daquilo que nós vimos em Reis. Pode discernir um objetivo duplo no estudo do período do Antigo Testamento. O objetivo histórico do livro não era continuar a história de Israel a partir do final de 2 Reis, não, mas apresentar tudo isso de uma maneira sucinta. E aí nós chegamos ao esboço de Esdras e ao esboço de Neemias. Os livros de Esdras e Neemias eram considerados um só livro nos tempos antigos. E conforme o registro do Talmud, de José e de Jerônimo, esse fato facilitou a limitação do número de livros canônicos para um número de letras do alfabeto hebraico. A Septuaginta, ou a versão dos 70, também é considerada um livro único. Esdras B, que seguiu o livro apócrifo Esdras A, o qual reproduzia 2 Crônicas. Esdras e Neemias, como resumo do período, ou seja, a Vulgata Latina que dividiu esses dois livros, denominados Esdras A e Neemias, que é o Esdras B. A Bíblia Evangélica Hebraica Moderna divide-os em dois, denominando Esdras e Neemias, em homenagem às suas figuras humanas principais. Esdras, o sacerdote, é geralmente considerado o autor compilador dos 4 livros históricos desse período, 1 e 2 Crônicas, Esdras e Neemias. Quanto a Neemias, é provável que Esdras usasse as memórias de Neemias, porquanto Neemias fala da primeira pessoa de vez em quando. Supondo que Esdras seja o autor e compilador, o seguinte material foi usado: as memórias de Esdras, as memórias de Neemias. Foram também utilizados outros documentos e catálogos oficiais, como se torna evidente nas seções de Esdras 4, 7 e 6 e 18. E escritas em aramaico, isso mesmo, a língua oficial da época para a correspondência internacional. Esdras era filho de Seraías, o sumo sacerdote assassinado por Nabucodonosor em 586, e irmão de Jeozadak, o sumo sacerdote levado cativo. A sua importância como professor da lei que concluiu o Antigo Testamento é com frequência comparada a de Moisés, o legislador que começou a escrever o Antigo Testamento. Ambos eram levitas e Moisés escreveu os primeiros 5 livros. Esdras compilou os 4 últimos dessa seção. Pois bem, querido, o cenário histórico aconteceu entre 430 e 425 a.C. aproximadamente. Como os ministérios de Esdras e Neemias tiveram lugar durante o reinado de Artaxerxes, é provável que o livro tivesse sido completado perto do fim do período, depois que Malaquias, o último profeta, tenha pronunciado a sentença do Senhor e feito o devido registro. Aí nós temos o período de tempo envolvido entre Esdras e Neemias, e vamos para o cenário político desses livros. Esses livros introduzem um novo período na história de Israel, tanto no âmbito nacional quanto no âmbito internacional. No âmbito nacional foi o princípio da era pós-exílica com a volta de Israel à sua terra. Os 70 anos de exílio tinham terminado no âmbito internacional, foi ao princípio da era do Império Persa com seu grande número de novas manobras políticas que afetavam Israel e o mundo também. O cenário religioso é que internacionalmente um novo clima foi introduzido pelos persas. Os decretos de Ciro e Dário surgiram parcialmente inspirados na sua fé religiosa. Essa não passava de uma mistura da visão tradicional de um panteão de deuses pagãos e do zoroastrismo desenvolvido recentemente.
com as suas hierarquias do bem e do mal. Como resultado dessa visão, eles fizeram o povo voltar à sua terra natal a fim de aplacar os deuses locais e promover a paz no império. Na verdade, eles foram usados por Deus. Foi nesse período de muito pensamento e convulsão religiosa e filosófica no mundo, o que pode ser comprovado pelos notáveis pensadores e pelos movimentos daquela época, como Sócrates, Platão, Aristóteles. Muitos contribuíram para o desenvolvimento do pensamento grego-helenista. E o grande influenciador do mundo, Zoroastro, Zaratustra, cujas ideias se espalharam rapidamente pelo mundo persa. Buda, Confúcio também são personalidades desse período. O objetivo desses livros, sem dúvida nenhuma, historicamente eles foram escritos para completar a história de Israel, que fora registrada em crônica desde o começo até o cativeiro. E a história de volta de Israel do exílio era necessária para demonstrar ao povo que a aliança estava sendo mantida pelo Senhor, ao cumprir-se a promessa da sua volta. Que coisa maravilhosa! Deus levou, deixou seu povo ser cativo, mas depois o trouxe de volta conforme havia prometido. E aí nós chegamos ao livro de Esther. No esboço de Esther, que você vai ler depois, você vai ver que tudo tem um cronograma muito bem determinado. O título é devido à figura central do livro. Esther, ou Estrela, era o seu nome persa. E Hadassa, Murta, era o seu nome judeu. Esse é um dos dois livros do Antigo Testamento que leva o nome de uma mulher. Ruth, a gentia que se casou com um rico judeu de linhagem real e de promessa, que é Boaz. E Esther, a judia que se casou com um rico gentil da realeza, que é Assuero. E o livro de Esther é muito conhecido. O seu cenário histórico aconteceu entre 460 a.C. aproximadamente. O período de tempo envolvido é de 10 anos apenas. E o cenário político da época, o governador persa sob o reinado de Assuero, o Império Persa chegou a ser o auge do poder. E esse rei foi governador persa que promoveu uma expedição gigantesca contra a Grécia em 480, tentando realizar que o seu pai Dário não conseguiria em 490, isso é, conquistar e anexar a Península Grega ao Império Persa. Embora tenha capturado Atenas e saqueado a cidade destruída da Acrópole, a sua esquadra foi derrotada perto da ilha de Salamina e voltou à Pérsia. Essa derrota ocorreu entre Esther I e II. As capitais, Suzã, que no grego significa Lírios, era uma das 3 capitais mantidas pela Pérsia. Outras eram Babilônia, na Mesopotâmia, e Persépolis, na parte sudeste da Pérsia. Suzã era considerada a residência real de verão. Estava localizada no Planalto de Elão, a cerca de 400 quilômetros da Babilônia. Daniel também ali morou na época do reinado de Belsazar, conforme Daniel 8:2. Existiam judeus do Império, mudanças persas no Império. Houve uma atitude mais compassiva com o povo conquistado, e é interessante notar que nessa época foi iniciado entre os persas um período de paz relativa que durou aproximadamente 20 anos, até que o Império tornou-se muito maior, estendendo-se até a Índia e a Europa. Um ariano, o Caucásio, passou a governar o mundo. Foi o primeiro império desse tipo, pois os persas eram de estirpe europeia. Os persas escolheram o aramaico como idioma oficial do império para o comércio e a política. Por isso que o aramaico era usado em questões internacionais. E o cenário religioso? A religião de Israel quanto à situação religiosa no período pós-exílico, basta ler a introdução do livro de Esdras de Neemias. Foi uma época de pequeno progresso espiritual, de forte tendência de amálgama com a cultura circundante de indiferença generalizada. E embora estivessem curados da idolatria dos deuses de pedra e de madeira, eles ainda eram um povo difícil de se lidar. A religião dos judeus dispersos era o zoroastrismo. Era a religião incentivada pelos governadores persas, que a introduziu a partir da qual parece ter convertido Estapes, pai de Dário. Era uma religião aparentemente dualista, tolerante para com os deuses beneficentes e verdadeiros, mas não para com os maldosos e falsos. Portanto, embora expressasse grande consideração e bondade para com os adoradores dos bons deuses, podiam tornar-se muito perversos para com os outros. Como os judeus do Império eram considerados adoradores de bons espíritos, foram não apenas tolerados, como auxiliados e subsidiados na construção da sua instituição religiosa. E o objetivo do livro de Esther foi, evidentemente, encorajar os judeus dispersos por todo o Império, com a história do contínuo interesse e presença do Senhor, mesmo que ele não fosse visto e os judeus estivessem longe do templo de Deus em Jerusalém. Apesar do nome do Senhor não ser mencionado, sua divina direção no livro de Esther está presente em todo canto.
Houve também um objetivo religioso, de dar uma explicação autêntica da origem às festas judaicas do Purim, uma festa especialmente cara aos judeus da dispersão. E nós chegamos ao exercício da semana. Você vai assistir os vídeos A Glória de Deus na Criação, com o Dr. Adalto Lourenço, e que o planeta Terra pode ter cerca de 6.000 anos apenas, também com o professor Adalto Lourenço. Na próxima semana, nós vamos falar sobre esse tema. Os profetas falam em nome de Deus. Livros proféticos. Vamos orar agradecendo a Deus pela sua iluminação. Obrigado, Senhor, por mais uma aula. Obrigado pela iluminação que Tu nos dá, Senhor, pelos nossos alunos desse EAD especial. Que o Senhor venha a cada dia fortalecê-los para que eles terminem, Pai, o seu seminário. Continue firmes como rochas e continue vencendo em meio às adversidades. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Ok, queridos? Assistam os vídeos, comentem comigo, usem o canal do WhatsApp e a qualquer momento estaremos aqui à disposição para tirar dúvidas e para fazer pontuações a respeito de qualquer coisa em torno da matéria Iniciação à Teologia. Nós falamos sobre livros históricos. Fiquem com Deus, a paz do Senhor. Amém.